Antes de cada bênção, Deus remove 4 pessoas da sua vida. E quase sempre são justamente aquelas que você nunca imaginou perder. Se isso está acontecendo agora, preste atenção. Ele está preparando algo maior do que você pensa. Se pessoas importantes estão saindo da sua vida sem explicação, preste atenção. Pode ser que Deus esteja preparando você para receber algo tão grande que essas pessoas simplesmente não poderiam fazer parte. Hoje vou revelar as 4 pessoas que Deus sempre remove antes de lhe conceder uma bênção. Amados, há momentos em nossas vidas em que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, começa a fazer uma obra de limpeza profunda ao nosso redor. E essa obra, embora possa parecer dolorosa no momento, é sempre um sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer. Permita-me compartilhar com vocês uma verdade que o grande pregador Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ensinou com tanta clareza. Deus prepara o terreno antes de plantar a semente da bênção. Spurgeon costumava dizer que o Senhor é como um jardineiro sábio que arranca as ervas daninhas antes de cultivar as flores mais preciosas. E hoje quero falar com você sobre uma realidade espiritual que muitos não percebem. Antes de Deus derramar suas maiores bênçãos sobre sua vida, Ele frequentemente remove certas pessoas do seu caminho. Não por crueldade, mas por amor. Não para nos deixar solitários, mas para nos preparar para algo muito maior. Quantos de nós já experimentamos aquela sensação inquietante de ver pessoas se afastando da nossa vida sem explicação aparente? Quantos já sentiram o peso da solidão quando amizades que pareciam eternas simplesmente desapareceram? Eu lhe digo com toda certeza, nem sempre isso é uma perda. Muitas vezes é Deus abrindo espaço para aquilo que Ele preparou para você desde antes da fundação do mundo. A Bíblia nos ensina em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E guardar o coração também significa estar atento a quem permitimos entrar e permanecer em nossa jornada. Spurgeon pregava que Deus conhece cada pessoa que cruza nosso caminho e discerne aquelas que são obstáculos disfarçados de companhia. Hoje vamos explorar juntos 4 tipos de pessoas que Deus frequentemente remove da nossa vida antes de nos conceder uma bênção. E quero que você compreenda que se reconhecer alguma dessas situações na sua própria história, não se entristeça. Pelo contrário, alegre-se, pois isso pode ser o sinal de que Deus está preparando você para receber algo extraordinário. A primeira pessoa que Deus remove são aqueles que constantemente questionam e tentam destruir sua fé. Esses são os zombadores, os céticos que fazem de tudo para plantar sementes de dúvida no seu coração. Eles não conseguem ver seu progresso espiritual sem fazer algum comentário sarcástico. Não conseguem testemunhar sua consagração sem tentar diminuí-la com palavras de descrédito. O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Isso não significa que devamos desprezar aqueles que não compartilham nossa fé, mas sim que precisamos ter discernimento sobre quem tem voz de autoridade em nossa vida. Há uma diferença enorme entre conviver respeitosamente com pessoas de diferentes crenças e permitir que destruidores de fé tenham influência direta sobre suas decisões e sua caminhada espiritual. Essas pessoas aparecem de várias formas. Pode ser aquele familiar que ridiculariza cada vez que você menciona a igreja. Pode ser aquele amigo que sempre tem um comentário negativo quando você fala sobre suas orações sendo respondidas. Pode ser aquele colega de trabalho que zomba da sua decisão de viver segundo princípios bíblicos. E o mais perigoso é que muitas vezes essas pessoas fazem isso sob o disfarce de preocupação ou ajuda. Eles dizem, você está levando isso muito a sério. Ou então, não precisa ser tão radical com essa história de Deus. E aos poucos, se você permitir, essas vozes começam a criar rachaduras no alicerce da sua fé. Por isso, Deus, em seu amor protetor, começa a afastá-las. Porque Ele sabe que a bênção que está preparando para você exigirá uma fé inabalável, e Ele não pode construir sobre um fundamento rachado. Quando Deus estava preparando Abraão para receber a promessa do filho, Ele primeiro o separou da sua terra,
da sua parentela e da casa do seu pai. Foi necessário um distanciamento. Foi necessário um rompimento com tudo aquilo que era familiar, mas que também era limitador. Porque a bênção que Deus tinha para Abraão era tão grande que não cabia nas estruturas antigas da sua vida. E o mesmo princípio se aplica a nós hoje. Se Deus está removendo os destruidores de fé da sua vida, prepare-se. Isso significa que a bênção que vem requer um nível de fé que essas pessoas jamais permitiriam que você desenvolvesse. Significa que Deus está criando um ambiente espiritual propício para que sua fé cresça sem as ervas daninhas da incredulidade sufocando seu crescimento. A segunda categoria de pessoas que Deus remove são os manipuladores e controladores. Essas são pessoas que sempre precisam estar no controle da sua vida, que não respeitam seus limites, que fazem de tudo para que você viva segundo os planos delas e não segundo o propósito que Deus tem para você. Jesus nos ensinou em Mateus 10:36 que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso é uma verdade difícil de aceitar, mas extremamente importante de reconhecer. Nem sempre aqueles que estão mais próximos de nós são aqueles que mais desejam nosso bem. Às vezes, as pessoas que deveriam nos apoiar são justamente aquelas que mais nos prendem. Essas pessoas manipuladoras usam diversas táticas. Podem usar a culpa como arma. Depois de tudo que fiz por você, é assim que você me trata? Podem usar a vitimização. Se você fizer isso, vai me matar de desgosto. Podem usar ameaças veladas. Se seguir esse caminho, não conte mais comigo. E o mais triste é que muitas vezes fazem isso sem nem perceber, porque estão tão acostumadas a controlar que nem reconhecem mais quando estão manipulando. Mas Deus vê. Deus conhece cada motivação escondida, cada intenção disfarçada de amor, que na verdade é apenas possessividade. E quando Ele está prestes a levar você para um novo nível, essas pessoas precisam sair do caminho. Porque a bênção que Deus preparou para você requer que você siga a sua voz, não as vozes daqueles que querem controlar seu destino. Pense em José do Egito. Seus próprios irmãos tentaram destruí-lo porque não conseguiam aceitar que Deus tinha um plano especial para a vida dele. E o que Deus fez? Permitiu que José fosse separado deles. Foi doloroso? Com certeza. Foi necessário? Absolutamente. Porque se José tivesse permanecido sob o controle e a inveja dos seus irmãos, jamais teria chegado ao palácio do faraó. Quando você perceber que pessoas controladoras estão se afastando da sua vida, não corra atrás. Não tente forçar essas relações a continuarem. Entenda que Deus está fazendo espaço para que você possa obedecer livremente à voz dele, sem precisar pedir permissão a ninguém, sem precisar se justificar para aqueles que jamais compreenderiam o chamado que está sobre você. Se você sente que este conteúdo está tocando seu coração, peço que se inscreva neste canal. Aqui você encontrará mais mensagens que vão fortalecer sua caminhada com Deus e trazer clareza espiritual para a sua vida. E há algo mais que quero compartilhar com você. Desenvolvemos um material especial chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um guia prático e profundo que vai ajudá-lo nessa jornada de crescimento espiritual. O link está no primeiro comentário fixado. Convido você a conhecer esse recurso que tem transformado vidas. A terceira pessoa que Deus remove são os invejosos disfarçados de amigos. Essas são as mais perigosas porque vêm vestidas de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. São aquelas que estão sempre por perto, que demonstram interesse pela sua vida, que fazem perguntas sobre seus planos, mas que no fundo do coração não conseguem se alegrar genuinamente com suas vitórias. Provérbios 27:4 nos alerta: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A inveja é um sentimento destrutivo que corrói por dentro. E quando uma pessoa invejosa está próxima de você, ela fará de tudo, consciente ou inconscientemente, para sabotar seu progresso. Essas pessoas têm algumas características muito específicas. Elas sempre minimizam suas conquistas. Ah, mas isso não é grande coisa, qualquer um conseguiria. Elas sempre comparam. Fulano conseguiu mais que isso. Elas sempre encontram um lado negativo. Deve ser bom, mas aposto que agora você vai ter outros problemas. E quando você está enfrentando dificuldades, repare bem.
Elas demonstram uma satisfação sutil, um brilho nos olhos que revela que, no fundo, estão felizes com seu sofrimento. Deus conhece o coração de cada pessoa e Ele sabe que essas amizades falsas são como veneno de ação lenta. Você pode não perceber o estrago que estão fazendo imediatamente, mas com o tempo, elas vão minando sua autoestima, sua confiança, sua alegria. Por isso, antes de derramar uma grande bênção sobre você, Deus remove esses invejosos do seu caminho. Lembre-se de Davi. Quantos invejosos cercavam aquele jovem ungido? Saul, que deveria protegê-lo, passou anos tentando matá-lo por pura inveja. Mas Deus preservou Davi, afastou os invejosos e, no tempo certo, colocou a coroa sobre sua cabeça. A inveja dos outros não pode impedir o que Deus determinou para você. Mas Deus, em sua misericórdia, remove essas pessoas para que você não seja ferido desnecessariamente no processo. Preste atenção em quem realmente se alegra com suas vitórias. Preste atenção em quem torce genuinamente pelo seu sucesso. Preste atenção em quem celebra com você nos momentos bons e chora com você nos momentos difíceis. Essas são as pessoas que Deus mantém ao seu lado. Já aqueles que só aparecem para criticar, comparar e diminuir, Deus gentilmente os afasta, porque sabe que não suportariam ver a grandeza da bênção que Ele está preparando para você. E, finalmente, a quarta categoria de pessoas que Deus remove são aquelas que vivem no passado e impedem você de avançar para o futuro. São pessoas que estão tão presas aos erros que você cometeu, às versões antigas de quem você era, que não conseguem enxergar a nova criatura que Deus está formando em você. 2 Coríntios 5,17 declara: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas há pessoas que não conseguem aceitar essa verdade na sua vida. Elas insistem em lembrá-lo dos seus fracassos, insistem em trazer à tona aquilo que Deus já perdoou e esqueceu, insistem em mantê-lo preso a uma identidade que não é mais sua. Essas pessoas dizem coisas como: você sempre foi assim, não vai mudar agora. Ou, lembra quando você fez aquilo? Como pode agora querer ser diferente? Elas não fazem isso necessariamente por maldade, mas porque estão tão presas ao passado delas que não conseguem conceber que alguém possa realmente ser transformado. Mas Deus não olha para o seu passado da mesma forma. Quando Ele olha para você, vê o seu potencial, vê o seu destino, vê aquilo que você está se tornando pela obra do Espírito Santo. E quando Ele está prestes a lhe dar uma grande bênção, uma nova oportunidade, uma porta que nunca se abriu antes, Ele precisa afastar aqueles que só conseguem vê-lo através das lentes do passado. Pense na mulher samaritana que Jesus encontrou no poço. Ela tinha um passado. Toda a cidade conhecia sua história. Mas quando Jesus a transformou, ela precisava de um novo começo, livre das vozes que sempre a definiriam pelos erros de ontem. E assim é com você. Se Deus está removendo pessoas que só enxergam seu passado, é porque a bênção que vem está conectada com seu futuro, e essas pessoas simplesmente não têm a capacidade espiritual de fazer parte dessa nova fase. Não permita que ninguém aprisione você no que você era. Você foi perdoado, você foi lavado, você foi regenerado. E se Deus já esqueceu, quem é o homem para continuar lembrando? As pessoas certas para a sua vida são aquelas que celebram sua transformação, não aquelas que constantemente tentam lembrá-lo de quem você era antes de Cristo. Quando essas 4 categorias de pessoas começam a se afastar da sua vida, pode ser extremamente doloroso. Você pode se sentir sozinho, abandonado, incompreendido. Mas eu lhe digo hoje com toda a convicção: não desista, não se desespere. E principalmente, não tente forçar essas pessoas a permanecerem, porque Deus está fazendo uma obra de preparação na sua vida. Ele está limpando o terreno, está removendo os obstáculos, está criando espaço para algo novo e maravilhoso. Amados, precisamos compreender que há um propósito divino por trás de cada partida, de cada afastamento, de cada relação que se desfaz. E esse propósito está sempre conectado com o futuro glorioso que Deus preparou para você. Quando o Senhor remove pessoas da nossa vida, Ele não está nos punindo. Ele está nos protegendo e nos preparando. Isaías 43:19 nos diz:
Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está sempre fazendo coisas novas em nossas vidas, mas para que o novo possa entrar, muitas vezes o velho precisa sair. E isso inclui relacionamentos que já cumpriram seu propósito ou que nunca deveriam ter existido desde o início. Há uma sabedoria profunda em reconhecer que nem todas as pessoas que entram em nossa vida foram enviadas por Deus. Algumas vieram por escolhas nossas, outras por circunstâncias, outras ainda por permissão divina, para nos ensinar algo específico. Mas quando o aprendizado termina, quando a temporada acaba, Deus graciosamente encerra esses ciclos. O problema é que muitos de nós nos apegamos aos relacionamentos muito além do tempo que deveríamos. Tentamos ressuscitar amizades que já morreram. Tentamos forçar a permanência de pessoas que claramente estão de saída. E ao fazer isso, acabamos atrasando a bênção que Deus tem preparada, porque insistimos em segurar aquilo que Ele está tentando remover. Pense em Ló e sua esposa. Quando Deus estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, Ele enviou anjos para resgatar Ló e sua família. A ordem era clara: foge por tua vida, não olhes para trás de ti. Mas a esposa de Ló não conseguiu obedecer. Ela olhou para trás, apegada ao que estava deixando, e se transformou em estátua de sal. Que lição poderosa para nós! Quantas bênçãos perdemos porque continuamos olhando para trás? Quantas portas Deus abriu que não atravessamos porque estávamos ocupados demais, chorando pelas portas que se fecharam? É preciso ter coragem para soltar. É preciso ter fé para confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo quando remove pessoas do nosso caminho. Vamos aprofundar nosso entendimento sobre cada uma dessas 4 categorias, porque quanto mais clareza tivermos, mais fácil será reconhecer quando Deus está operando em nossa vida e cooperar com sua obra ao invés de resistir a ela. Os destruidores de fé, essa primeira categoria, são especialmente perigosos em momentos de transição espiritual. Quando você está começando a levar Deus mais a sério, quando está buscando uma vida de oração mais profunda, quando está sendo chamado para um ministério ou para uma missão específica, essas pessoas aparecem com força total, tentando desviá-lo do caminho. Eles questionam tudo. Questionam a veracidade da Bíblia, questionam a existência de Deus, questionam se realmente há um propósito divino para a sua vida. E fazem isso justamente nos momentos em que você está mais vulnerável, mais sensível, mais necessitado de confirmação e encorajamento. É uma estratégia do inimigo, e Deus conhece cada uma dessas táticas. Em Mateus 16, quando Jesus revelou aos discípulos que precisaria sofrer e morrer, Pedro, movido pelas melhores intenções, tentou dissuadi-lo. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E qual foi a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Jesus reconheceu que até mesmo um discípulo amado poderia se tornar, naquele momento, um obstáculo ao propósito divino. O mesmo acontece em nossas vidas. Pessoas que amamos, que têm um lugar especial em nosso coração, podem se tornar obstáculos quando Deus nos chama para algo que elas não compreendem. E quando isso acontece, precisamos ter a mesma firmeza de Jesus. Precisamos escolher obedecer a Deus, mesmo que isso signifique decepcionar ou se afastar temporariamente de quem amamos. Os destruidores de fé também trabalham através da distração. Eles sempre têm algo melhor para você fazer do que buscar a Deus. Sempre tem um evento, uma festa, um compromisso que coincide exatamente com seus momentos de devoção. E se você permitir, aos poucos sua vida de oração vai enfraquecendo, sua leitura bíblica vai diminuindo, sua frequência na igreja vai se tornando irregular. Mas quando Deus está preparando uma grande bênção para você, Ele não pode permitir que sua fé seja minada dessa forma. Então Ele começa a afastar essas influências, e você pode até não entender no momento. Pode se perguntar por que aquele amigo parou de ligar, por que aquele familiar está distante, por que aquela pessoa que sempre buscava sua companhia agora parece evitá-lo. Mas Deus sabe que a fé necessária para receber e administrar a bênção que vem
precisa ser protegida e fortalecida. Quanto aos manipuladores e controladores, essa segunda categoria, eles operam através do medo e da culpa. Eles fazem você acreditar que sem eles, você não conseguirá sobreviver, que suas decisões são sempre erradas, que você precisa da aprovação deles para cada passo que der. E isso cria uma dependência doentia que impede você de desenvolver a maturidade espiritual necessária para caminhar nos propósitos de Deus. Gálatas 1:10 faz uma pergunta poderosa. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Essa é uma verdade que precisa ecoar em nossos corações. Não podemos servir a Deus e, ao mesmo tempo, viver para agradar aqueles que querem nos controlar. Essas pessoas controladoras, muitas vezes, se escondem atrás de títulos e relações que merecem respeito. Pode ser um pai, uma mãe, um cônjuge, um líder espiritual. E por causa do respeito que devemos a esses papéis, muitas vezes toleramos comportamentos manipuladores por muito mais tempo do que deveríamos. Mas há uma diferença entre honrar alguém e permitir que essa pessoa usurpe o lugar de Deus em sua vida. Honrar seus pais, por exemplo, não significa obedecer cegamente a tudo que dizem, especialmente quando adulto e quando o que pedem contradiz claramente a vontade de Deus para a sua vida. Respeitar seu cônjuge não significa abrir mão do chamado que Deus colocou sobre você apenas para manter a paz superficial em casa. Seguir liderança espiritual não significa entregar sua capacidade de ouvir a voz de Deus por si mesmo. Quando Deus remove controladores da sua vida, Ele está restaurando a ordem correta de autoridade. Está dizendo: eu sou o Senhor, eu sou quem guia seus passos, eu sou quem tem a palavra final sobre seu destino. E isso é libertador, porque quando você serve apenas a Deus, quando você busca apenas a aprovação dEle, quando você obedece apenas à voz dEle, sua vida se torna muito mais simples e muito mais poderosa. Os invejosos disfarçados de amigos, a terceira categoria, são talvez os mais difíceis de identificar porque sua toxicidade é sutil. Eles não atacam abertamente. Eles não se declaram seus inimigos. Pelo contrário, mantêm uma fachada de amizade enquanto secretamente torcem pelo seu fracasso. Tiago 3,16 nos adverte: porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra perversa. A inveja traz confusão porque ela distorce a percepção da realidade. Uma pessoa invejosa não consegue ver você como realmente é. Ela vê através das lentes da comparação, da competição, do ressentimento. E quando você está na presença constante de alguém invejoso, mesmo que não perceba conscientemente, você começa a se sentir inseguro, começa a duvidar de si mesmo, começa a minimizar suas próprias conquistas para não provocar a inveja do outro. E isso é extremamente prejudicial para seu crescimento e para sua capacidade de receber as bênçãos de Deus com gratidão e alegria. Deus quer que você celebre as vitórias que Ele lhe dá. Ele quer que você se alegre nas bênçãos que derrama sobre sua vida. Ele quer que você viva com confiança e ousadia, sabendo que é filho do Rei. Mas como fazer isso quando está cercado de pessoas que não suportam vê-lo brilhar? Por isso, Deus, em sua bondade, afasta os invejosos antes de lhe dar algo grande, porque sabe que eles tentariam roubar sua alegria, ou pior ainda, sabotar a própria bênção. Lembre-se dos irmãos de José. A inveja deles era tão grande que chegaram ao ponto de vender o próprio irmão como escravo. Se José tivesse permanecido na presença deles, jamais teria alcançado seu destino. A separação, por mais dolorosa que tenha sido, foi necessária. E no final, aquela separação não só salvou José, mas também salvou toda a família da fome que viria. Às vezes, Deus permite que sejamos feridos pela inveja dos outros, não para nos destruir, mas para nos impulsionar para um lugar onde essas pessoas nunca poderiam nos alcançar. O que parece rejeição no momento pode ser, na verdade, a catapulta que Deus está usando para nos lançar ao nosso destino. E, finalmente, aqueles que vivem no passado e impedem nosso avanço para o futuro. Essas pessoas são âncoras. Elas podem até ter boas intenções, mas o resultado é o mesmo. Mantém você preso onde Deus não quer mais que você esteja. Filipenses
3, 13 e 14 nos ensina: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essa é a mentalidade que precisamos ter. Mas como prosseguir quando há pessoas constantemente puxando você de volta? Essas pessoas falam do passado como se fosse ontem, relembram seus erros com detalhes vívidos, contam histórias que você preferiria esquecer. E sempre que você tenta falar sobre seus sonhos, sobre seus planos, sobre o futuro que Deus revelou, elas rapidamente trazem a conversa de volta para quem você era, não para quem está se tornando. Mas Deus vê você através das lentes da redenção. Ele vê o sangue de Jesus que lavou todos os seus pecados. Ele vê a nova criatura que você é em Cristo. Ele vê o propósito glorioso que colocou dentro de você. E quando Ele está pronto para manifestar esse propósito, essas vozes do passado precisam ser silenciadas. A remoção dessas pessoas da sua vida não acontece da mesma forma para todos. Para alguns, é um processo gradual e quase imperceptível. As conversas vão ficando mais raras, os encontros menos frequentes, até que um dia você percebe que aquela pessoa simplesmente não faz mais parte da sua rotina. Para outros, o afastamento é abrupto e doloroso, como um corte cirúrgico necessário para remover algo que estava causando uma infecção espiritual. Eclesiastes 3:6 nos lembra que há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Deus opera em tempos e estações, e quando Ele determina que é tempo de soltar, resistir a essa movimentação divina só traz mais sofrimento. A sabedoria está em reconhecer a mão de Deus operando e cooperar com sua obra, mesmo quando nosso coração ainda está apegado. Há um processo de luto que precisamos atravessar quando perdemos relacionamentos, mesmo aqueles que não eram saudáveis. É natural sentir tristeza. É compreensível ter momentos de solidão. É esperado questionar se tomou a decisão certa ou se deveria ter lutado mais para manter aquela pessoa por perto. Mas em meio a esses sentimentos, precisamos manter os olhos fixos na fidelidade de Deus. Salmos 84:11 declara: Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Nenhum bem sobrará aos que andam na retidão. Que promessa poderosa! Deus não retém nenhum bem daqueles que andam com Ele. Se Ele permitiu que alguém saísse da sua vida, é porque a presença dessa pessoa estava impedindo que um bem maior chegasse até você. Muitas vezes, olhamos para o que perdemos e esquecemos de olhar para o que estamos prestes a ganhar. Focamos tanto na dor da despedida que não conseguimos enxergar a alegria que está sendo preparada. É como uma criança chorando porque o médico tirou o curativo de uma ferida sem perceber que só assim a cicatrização completa pode acontecer. Quando os destruidores de fé saem da sua vida, o que entra? Entra a paz para orar sem ser interrompido. Entra a liberdade para adorar sem ser ridicularizado. Entra espaço para a palavra de Deus crescer em seu coração sem as ervas daninhas da dúvida, sufocando cada semente plantada. E com o tempo, você perceberá que sua fé está mais forte, mais vibrante, mais real do que nunca. João 15:2 nos ensina que Deus é como um agricultor que limpa toda a vara que dá fruto, para que dê mais fruto. A poda dói. Cortar os galhos parece destrutivo no momento, mas o resultado é uma planta mais saudável, mais produtiva, capaz de carregar frutos maiores e mais abundantes. Esse é o trabalho que Deus está fazendo quando remove pessoas da sua vida. Quando os manipuladores e controladores são afastados, o que você ganha? Ganha a liberdade de ouvir a voz de Deus por si mesmo. Ganha a capacidade de tomar decisões guiado pelo Espírito Santo e não pelo medo de desagradar alguém. Ganha a oportunidade de descobrir quem você realmente é em Cristo, sem as definições limitantes que outros impuseram sobre você. Há um poder tremendo em caminhar na sua identidade verdadeira, em saber que você é filho de Deus, que tem acesso direto ao trono da graça, que pode ouvir sua voz e segui-la com confiança. Mas enquanto há vozes controladoras competindo pela sua atenção, essa clareza espiritual se torna quase impossível. Por isso Deus cria silêncio ao seu redor,
para que você possa ouvir com clareza a única voz que realmente importa. Isaías 30:21 promete: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas como ouvir essa voz suave, se há pessoas gritando instruções contraditórias o tempo todo? Deus remove o barulho para que você possa ouvir sua direção. Quando os invejosos se afastam, algo maravilhoso acontece. Você começa a florescer. É como se uma nuvem escura que estava bloqueando o sol finalmente se dissipasse. De repente, você se sente mais leve, mais confiante, mais capaz. E não é porque você mudou drasticamente, mas porque não está mais sob a influência tóxica da inveja alheia. A inveja tem um peso espiritual. Ela cria uma atmosfera pesada, opressiva. E quando você está constantemente na presença de pessoas invejosas, absorve essa energia negativa sem nem perceber. Seus sonhos começam a parecer impossíveis. Suas vitórias parecem insignificantes. Sua alegria é roubada pouco a pouco. Mas quando Deus remove essas pessoas, é como se você finalmente pudesse respirar de novo. E nesse ambiente de liberdade, suas asas espirituais começam a se desenvolver. Você descobre que pode voar mais alto do que imaginava, que pode alcançar coisas que pareciam impossíveis, que a bênção de Deus sobre sua vida é muito maior do que qualquer um lhe disse que poderia ser. Provérbios 29:25 adverte: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. A inveja dos outros cria laços, armadilhas que nos impedem de avançar. Mas quando confiamos em Deus o suficiente para permitir que Ele remova essas pessoas, Ele nos coloca em lugar alto, em lugar de segurança e bênção. E quanto àqueles que vivem no passado? Quando eles saem, você finalmente pode abraçar plenamente quem Deus o chamou para ser. Pode pisar com confiança no novo território que Ele preparou. Pode aceitar as oportunidades que vêm sem o peso da culpa ou da vergonha tentando puxá-lo de volta. Apocalipse 21:5 registra as palavras gloriosas de Deus: eis que faço novas todas as coisas. Não algumas coisas, todas as coisas. Sua identidade, seu propósito, suas relações, suas oportunidades. Tudo pode ser renovado quando você permite que Deus faça sua obra completa em sua vida. Mas essa renovação total só pode acontecer quando você solta completamente o velho. Não dá para segurar o passado com uma mão e tentar agarrar o futuro com a outra. Em algum momento você precisa fazer uma escolha. E quando Deus remove as pessoas que estavam mantendo você ancorado no passado, Ele está facilitando essa escolha. Está dizendo: agora você está livre para avançar sem amarras. É importante entender que nem sempre essas pessoas saem permanentemente da sua vida. Às vezes, Deus cria uma distância temporária, um tempo de separação necessário para que você cresça, para que amadureça, para que se fortaleça. E quando você alcança o nível espiritual necessário, quando a bênção já foi recebida e consolidada, alguns desses relacionamentos podem até ser restaurados em uma base mais saudável. Pense em Jacó. Ele precisou se afastar da sua família por muitos anos. Fugiu do irmão que queria matá-lo. Deixou para trás o pai e a mãe e foi para uma terra distante. Ali, longe das dinâmicas familiares tóxicas, Deus pôde trabalhar em seu caráter, transformá-lo de enganador em Israel, príncipe de Deus. E quando finalmente retornou como um homem diferente, pronto para o reencontro. O mesmo pode acontecer com você. A separação que está vivendo agora pode não ser definitiva, mas precisa ser respeitada enquanto Deus está operando. Não force reencontros prematuros. Não tente apressar reconciliações que ainda não têm base sólida. Confie no tempo de Deus, porque Ele sabe exatamente quando cada relacionamento pode ser restaurado e em que termos. Há também casos em que o afastamento é permanente. E isso não é fracasso, não é falta de perdão, não é ausência de amor cristão. Às vezes, amar alguém significa reconhecer que vocês não podem caminhar juntos sem se machucarem mutuamente. Significa desejar o bem da pessoa à distância, orar por ela de longe, mas não compartilhar mais o dia a dia. Amós 3:3 pergunta:
Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? A resposta implícita é não. Quando há desacordo fundamental sobre a direção da vida, sobre valores, sobre prioridades espirituais, tentar forçar a caminhada conjunta só gera conflito e frustração. É mais sábio, mais maduro, mais amoroso reconhecer que cada um precisa seguir seu próprio caminho. O que importa não é se o afastamento é temporário ou permanente. O que importa é sua atitude durante esse processo. Você pode atravessá-lo com amargura, ressentimento, autopiedade. Ou pode atravessá-lo com fé, esperança, confiança de que Deus está no controle e sabe o que está fazendo. Romanos 8:28 promete: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui os afastamentos, as perdas, as despedidas dolorosas. Tudo isso está cooperando para seu bem, mesmo quando você não consegue enxergar como. A chave está em manter seu coração aberto a Deus durante todo o processo. Não permita que a dor do abandono humano se transforme em raiz de amargura. Não deixe que a solidão temporária crie muros ao redor do seu coração. Continue confiando, continue crendo, continue esperando. Porque a bênção está vindo, e ela será proporcional ao espaço que você permitir que Deus crie em sua vida. Agora quero falar sobre algo fundamental. Como você deve se comportar durante essa temporada de remoção. Porque sua resposta a esse processo divino pode acelerar ou atrasar a manifestação da bênção que Deus preparou para você. Há atitudes que facilitam a obra de Deus e há atitudes que criam resistência desnecessária. A primeira atitude essencial é a aceitação. Não uma aceitação passiva e derrotista, mas uma aceitação ativa e cheia de fé. É reconhecer que Deus está no controle e escolher confiar nele mesmo quando o caminho não faz sentido para você. É dizer como Jó: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, quando começam a perder relacionamentos, entram em modo de pânico. Começam a fazer concessões que não deveriam fazer. Começam a se humilhar de formas que não honram quem são em Cristo. Começam a perseguir pessoas que claramente estão se afastando. E tudo isso só prolonga o sofrimento e atrasa a bênção. Provérbios 3, 5, 6 nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, nossa tendência é tentar consertar as coisas com nossa própria sabedoria. Mas a verdadeira sabedoria está em reconhecer que seus caminhos são mais altos que os nossos. Se Deus está removendo alguém, não corra atrás. Não implore para que fiquem. Não se rebaixe, tentando convencer alguém de que você merece a presença deles em sua vida. Você é filho do Rei. Você carrega o DNA celestial. E quem não consegue reconhecer seu valor, simplesmente não foi designado para fazer parte do próximo capítulo da sua história. A segunda atitude crucial é o perdão. Mesmo quando as pessoas saem de forma dolorosa, mesmo quando deixam feridas profundas, você precisa perdoar. Não por elas, mas por você. Porque a falta de perdão é como veneno que você toma esperando que o outro morra. Só prejudica quem guarda, nunca quem é alvo do ressentimento. Efésios 4, 31, 32 nos exorta: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão não é opcional para quem segue a Cristo. É um mandamento que nos liberta. Perdoar não significa fingir que não foi ferido. Não significa confiar novamente em quem quebrou sua confiança. Não significa abrir a porta para que a pessoa volte a machucar você. Perdoar significa simplesmente soltar a dívida emocional, entregar a justiça nas mãos de Deus e se recusar a permitir que a mágoa defina seu futuro. Quando você perdoa aqueles que Deus removeu da sua vida, você fecha ciclos internos que precisam ser encerrados. Você libera espaço emocional e espiritual para que o novo possa entrar. Você demonstra a Deus que está pronto para a bênção.
porque bênçãos não podem fluir através de corações endurecidos pela amargura. A terceira atitude necessária é a gratidão. Sim, gratidão. Mesmo pela dor, mesmo pelas perdas, mesmo pelos afastamentos, porque tudo isso faz parte do processo de preparação. Cada pessoa que passou pela sua vida, mesmo aquelas que causaram dor, ensinou algo valioso. E sem essas lições, você não estaria pronto para o que está por vir. 1 Tessalonicenses 5,18 nos diz: Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não apenas nas coisas boas, mas em todas as coisas. A gratidão transforma nossa perspectiva, faz-nos enxergar a mão de Deus mesmo nas situações mais difíceis. Agradeça pelos destruidores de fé que Deus removeu, porque eles forçaram você a desenvolver uma fé pessoal e profunda, não mais dependente da aprovação alheia. Agradeça pelos manipuladores que saíram, porque agora você conhece o valor da liberdade em Cristo. Agradeça pelos invejosos que se afastaram, porque você aprendeu a discernir quem realmente torce por você. Agradeça por aqueles que só enxergavam seu passado, porque eles fizeram você valorizar ainda mais as pessoas que veem seu potencial e seu futuro. Cada remoção foi um presente disfarçado. Cada afastamento foi um ato de misericórdia divina. E quando você consegue enxergar dessa forma, seu coração se enche de uma gratidão que acelera a chegada da bênção. A quarta atitude fundamental é a preparação ativa. Não basta apenas aceitar passivamente o que Deus está fazendo. É preciso usar esse tempo de transição para se preparar ativamente para o que está por vir. É tempo de buscar mais a Deus, de aprofundar sua vida de oração, de estudar a palavra com mais dedicação, de desenvolver seu caráter. Lucas 16:10 ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Deus está observando como você administra essa temporada de menos, porque isso determina se você está pronto para a temporada de mais que Ele preparou. Se você está passando por um momento de solidão, use-o para fortalecer sua intimidade com Deus. Se está vivendo um período de menos relações, aproveite para aprofundar seu relacionamento com o Pai Celestial. Esse é o momento de construir alicerces espirituais sólidos, porque a bênção que vem será grande, e você precisará estar firmemente estabelecido para sustentá-la. Muitas pessoas desperdiçam as temporadas de preparação reclamando, lamentando, olhando para trás com saudade. E quando a bênção finalmente chega, descobrem que não estão preparadas para recebê-la. Não cometa esse erro. Use cada dia desse processo para crescer, para amadurecer, para se tornar a pessoa que precisa ser, para carregar o que Deus tem para você. Pense em José novamente. Ele passou anos na prisão, anos de aparente abandono e esquecimento, mas ele não desperdiçou esse tempo. Ele serviu fielmente onde estava, desenvolveu suas habilidades, manteve sua integridade, e quando finalmente chegou sua hora de sair da prisão para o palácio, ele estava pronto. A preparação havia sido completa. A quinta atitude é manter a esperança viva. Não importa quanto tempo o processo demore, não importa quão solitário você se sinta, não permita que a esperança morra em seu coração, porque a esperança é a âncora da alma. É o que nos mantém firmes quando as ondas tentam nos arrastar. Hebreus 6,19 afirma: a qual temos por âncora da alma, segura e firme. A esperança em Deus nunca decepciona. Ela não é otimismo cego ou pensamento positivo vazio. É uma confiança sólida baseada no caráter imutável de Deus e em suas promessas eternas. Há dias em que você vai se sentir tentado a desistir, dias em que a solidão parecerá insuportável, dias em que você vai questionar se realmente há uma bênção esperando do outro lado. Nesses dias, lembre-se das promessas de Deus. Releia as Escrituras que falam sobre sua fidelidade. Recorde os momentos passados em que ele foi fiel. Mantenha diante dos seus olhos a visão daquilo que Deus prometeu. Não permita que as circunstâncias presentes apaguem a esperança do futuro, porque Deus não está removendo pessoas da sua vida por crueldade, mas porque Ele vê algo glorioso no horizonte que essas pessoas não podem fazer parte. Isaías 40:31 promete: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças,
sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor não é passividade. É uma postura ativa de fé, confiança e preparação. É manter-se pronto, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A sexta atitude essencial é a sabedoria para discernir. Nem todo afastamento é obra de Deus. Às vezes, somos nós mesmos que afastamos pessoas boas por causa de orgulho, teimosia ou falta de comunicação. Por isso, é crucial buscar sabedoria para discernir o que é movimentação divina e o que é simplesmente resultado das nossas próprias falhas. Tiago 1,5 nos promete: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Quando você não tiver certeza se deve soltar ou lutar por um relacionamento, peça sabedoria a Deus. Ele não esconde sua vontade de quem genuinamente busca conhecê-la. Há relacionamentos que precisam ser restaurados, mas só podem ser depois que ambas as partes crescerem. Há amizades que apenas passaram por uma fase difícil, mas que valem a pena ser preservadas. E há casos em que nossa própria imaturidade ou falta de humildade está causando o afastamento. Por isso, mantenha um coração humilde e ensinável. Examine-se honestamente. Peça ao Espírito Santo que revele se há algo em você que precisa mudar. Se Deus mostrar áreas de crescimento, trabalhe nelas com diligência. Mas se após a reflexão sincera, você perceber que está no caminho certo e que o afastamento realmente é obra de Deus, então avance com confiança, sabendo que está cooperando com o plano divino. Finalmente, é importante que você proteja seu coração durante esse processo. Não se feche completamente por medo de ser ferido novamente. Não construa muros tão altos que impeçam as pessoas certas de entrarem quando Deus as enviar. Há uma diferença entre sabedoria e dureza de coração. Provérbios 4:23 nos aconselha: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não significa isolá-lo, mas protegê-lo com sabedoria. Significa ser seletivo, não fechado. Significa ter discernimento, não desconfiança crônica. Amados, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final da sua jornada. O que compartilhei com você hoje não é apenas teoria teológica. É uma realidade espiritual que pode estar acontecendo na sua vida neste exato momento. Se você reconheceu alguma dessas situações, se identificou com essas remoções, saiba que Deus está trabalhando poderosamente em seu favor. A bênção está mais perto do que você imagina. Cada pessoa que saiu preparou espaço para algo maior. Cada afastamento foi um ajuste divino. E tudo está conspirando para o seu bem, porque você pertence a Ele. Quero agradecer de coração por você ter dedicado este tempo para ouvir esta palavra. Espero que ela tenha tocado sua alma e trazido clareza espiritual. Se este conteúdo abençoou você, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as próximas mensagens, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você através desta palavra. E lembre-se do nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele está disponível no link do primeiro comentário fixado e pode ser exatamente o recurso que você precisa para aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual neste momento de transição que está vivendo. Continue firme, continue confiando e prepare-se para receber a bênção que Deus reservou para você. Outros vídeos poderosos aparecerão na sua tela agora. Não pare por aqui. Deus tem muito mais para falar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.